Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Carlos e hoje eu vou falar um pouco sobre seleção natural e a definição de impactos ambientais. E para isso eu vou usar o filme Aquaman como base de explicação. Eu espero muito que vocês curtam. Bom, para começar, seleção natural de longe é a teoria da evolução mais cobrada do Enem. Ela foi descrita e escrita pelo Charles Darwin. Bom, para ter como base a explicação e o conceito de seleção natural, vamos usar o enredo do filme Aquaman como base. Na metade do filme, eles explicam um pouco sobre a história da cidade perdida de Atlântida. Basicamente, antes da explosão que afundou a cidade vivia na superfície e eles eram uma sociedade muito rica e com muita tecnologia. Porém, eles eram muito gananciosos. E o que aconteceu? Determinado dia, eles estavam levando mais tecnologia e mais poder para a cidade. E aí o tridente que estava sendo usado como a força da cidade, como toda a base da tecnologia, explodiu e a cidade afundou. Quando a cidade afundou, boa parte dessa população conseguiu se adaptar e conseguiu respirar embaixo d'água. Porém, a outra metade da população que não conseguiu se adaptar acabou morrendo. O nosso parceiro Charles, ele fala basicamente que existe uma briga pela sobrevivência e só o organismo mais adaptado consegue ganhar, se reproduzir e passar esses genes para frente. E ele fala mais. Ele fala que para conseguir a sobrevivência, o organismo não tem que ser o mais forte, nem o mais bonito, nem o mais alto, e sim o mais adaptado àquele ambiente, que consiga ter as características necessárias para a sobrevivência. Então, levando em consideração o enredo no filme, foi basicamente isso que aconteceu. A cidade afundou e quem conseguiu sobreviver não foi o mais forte, e sim aquele que conseguiu se adaptar e conseguiu respirar embaixo d'água. Primeiro de tudo, a gente tem que parar de levar em consideração que a evolução é igual que a gente vê no desenho Pokémon. Evolução não é algo linear, não é uma escadinha em direção ao progresso. Nem todo mundo que evolui é para melhor. Segundo Darwin, a evolução serve para adaptar o organismo, o ser vivo, ao ambiente que ele vive para ele conseguir sobreviver. Ou seja, uma formiga, ela é tão evoluída quanto um leão que está lá na savana da África, porque a formiga ela está adaptada ao seu ambiente, ela consegue viver naquele ambiente. No filme, a gente percebe que esse processo de adaptação foi muito rápido, muito rápido. Porém, na vida real isso não acontece dessa forma. O processo de adaptação é algo demorado e gradual, ou seja, aos poucos. Outra coisa, seleção natural, adaptação de organismo, acontece de forma populacional, não de apenas um indivíduo. Para ser considerado seleção natural, as características que fazem aquele organismo se sobressair e conseguir sobreviver naquele ambiente, o legal é que ela seja passada para outras gerações, ou seja, que ele consiga se reproduzir e passar essas características boas para os seus filhos, netos, enfim. Bom, a seleção natural não acontece de forma individual, e sim de modo populacional. Outro exemplo, no filme Shark Boy e Lava Girl, a gente conhece o Shark Boy. O Shark Boy, basicamente, para quem assistiu o filme, ele se perdeu do pai e começou a ser criado por tubarões. Então ele se adaptou para conseguir sobreviver com os tubarões. Começou a respirar debaixo d'água, criou guelras, nadadeiras, enfim. Porém, isso aconteceu de forma individual, então não é uma seleção natural. Seleção natural acontece de forma populacional, ou seja, todos os moradores de Atlântida, ou boa parte da população, conseguiram se adaptar para conseguir sobreviver embaixo d'água e suas características positivas passaram para os seus filhos e descendentes, e as negativas, como respiração pulmonar, para conseguirem sobreviver na superfície, já que eles não precisavam mais, aos poucos foram desaparecendo. Então a gente percebe no filme, inclusive, que ninguém que mora em Atlântida, a não ser o Aquaman, que foi criado na superfície, consegue respirar o ar. Tanto é que para sair lá do mar e para a terra, eles precisam de uma roupa com água dentro, porque eles não conseguem mais respirar na superfície, porque essa característica de respiração na superfície não é mais preciso. Bom, agora vamos falar um pouco sobre impactos ambientais. No decorrer do filme, a gente conhece o vilão, que na verdade não é tão vilão assim. Basicamente, ele quer exterminar a raça humana pelo simples motivo de eles estarem poluindo os oceanos há anos. Então, o pessoal lá de Atlântida está sofrendo os impactos da poluição que os seres humanos da superfície estão levando até o meio ambiente, até o mar. Bom, poluição basicamente é a degradação do meio ambiente causada
por elementos químicos, físicos, tudo que não pertence ao meio ambiente, que vai fazer mal a ele, é considerado uma poluição. E aí temos que levar em consideração os impactos ambientais. Quando falamos de impactos ambientais, todo mundo pensa que é uma coisa negativa, é uma coisa ruim. Impacto ambiental é uma coisa ruim, mas na verdade não. Basicamente, impactos ambientais é tudo aquilo que o homem interfere no meio ambiente, tudo aquilo que não pertence ao meio ambiente e o homem está introduzindo ou modificando de alguma forma. De impactos ambientais positivos, eu dei uma olhadinha nas últimas provas do Enem, eu vi que não caiu muita coisa sobre, porém vale lembrar só para conhecer mesmo. Então, de exemplo, temos a plantação de muda. Quando um ser humano planta uma árvore, planta uma muda, é um impacto ambiental positivo, porque ele está ajudando o meio ambiente. Da mesma forma, da construção de algumas barragens, onde é construído com o intuito de preservar aquele rio, ou seja, o rio vai transbordar e vai passar por cima de uma área onde tem muitos animais ou tem uma planta nativa, então é construído uma barragem para aquele rio que está lá não transbordar. É um impacto ambiental positivo, porque está impactando positivamente no meio ambiente. Mas aí temos os impactos negativos, que infelizmente são os mais presentes. Inclusive, nesses últimos anos, no último ano, na verdade, tivemos 2 exemplos muito forte de impactos negativos. Começamos o ano com a pandemia do novo coronavírus e, infelizmente, também com recordes de queimada e de desmatamento na Amazônia. Então, janeiro e fevereiro foram os 2 meses do ano passado com o índice de queimada lá em cima, maior que dos últimos 10 anos. Terminamos o ano passado, outubro, novembro, mais ou menos aí, no finalzinho do ano passado, também com recorde de queimada e de desmatamento no Pantanal, que é um impacto negativo, está impactando de forma negativa no meio ambiente. Então, queimadas, poluição de mares, solo, degradação de modo geral, é um impacto ambiental negativo. E o filme Aquaman, ele fala muito sobre poluição, de forma bem simples, de forma bem singela, porém o filme basicamente gira em torno disso, da população humana impactando negativamente os mares, não só pelo lançamento de lixo no mar, mas também de petróleo. Tem uma parte do filme que o vilão ele joga de volta para a superfície todos os lixos jogados pelos seres humanos lá no mar, que é um impacto negativo. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Boa prova a todos. Não se esqueçam de usar máscara, álcool em gel. De me seguir lá no Instagram. Lá eu posto muita biologia com conteúdos de filmes e desenhos. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima. Boa sorte a todos. E é isso aí.